Olá, aluno ou aluna Unifaciar. Meu nome é Letícia Garcia Romero, eu sou advogada previdenciarista e especialista em Direito Previdenciário e do Trabalho. Hoje a nossa aula é sobre o Sistema de Seguridade Social brasileiro. Vamos aprender o que é a Seguridade, como a Constituição e a lei definem esse conceito e noções jurídicas sobre o tema. Vamos lá! Vamos à aula sobre o Sistema de Seguridade Social brasileiro. Para a gente entender como funciona o sistema de seguridade, a gente primeiro vai aprender noções históricas e jurídicas e depois o conceito de seguridade, o que ela é. E a seguridade é difícil de definir, porque ela é como se fosse o guarda-chuva que abriga o conteúdo material ou braço que a gente chama, né? Então, ela que abriga previdência, assistência e saúde. Ela é o denominador comum dos três. Então, o que é a seguridade? Quando a gente pensa em cada um dos braços, você pensa na previdência, você pensa na assistência, você pensa na saúde, sempre tem um benefício ou um serviço associado. Então, a previdência tem as aposentadorias, tem auxílio-doença, tem auxílio-reclusão, tem pensão por morte, tem vários benefícios que a gente conhece e sabe mais ou menos o que é. Você pensa na saúde, você pensa no SUS, pensa nos serviços do SUS, consulta médica, tratamento odontológico, atendimento de urgência, atendimento de emergência, serviço de prevenção, então exames. Pensa ali na assistência, também tem vários serviços e benefícios que estão ali associados. Talvez o mais famoso deles seja o LOAS ou o BPC, é o mesmo, que é o benefício no valor de um salário mínimo, a pessoa com deficiência ou que tenha 65 anos de idade ou mais e que se esteja em situação de vulnerabilidade financeira. Tem também os CRAs, o CadÚnico, que é o cadastro do governo da população em vulnerabilidade, que dá acesso a vários benefícios. Então, dá acesso, por exemplo, à tarifa social de luz aqui no Paraná. E várias outras coisas. Mas o que é a Seguridade Social, que é esse guarda-chuva que abrange todo o resto? Ops, me adiantei aqui. Então, a gente vai fazer aqui um voo bem panorâmico na história da Seguridade Social brasileira. Estou apagando aqui que eu vou precisar desse espaço. Então, a assistência começou no Brasil com as Santas Casas de Misericórdia. Não começou, então, com o poder público, começou com a iniciativa privada. Foi a primeira instituição aqui no Brasil que teve dedicada a serviços de assistência e ali também de saúde. E até hoje existem santas casas, eu inclusive nasci em uma, na Santa Casa de Jacarezinho. Então, aqui nasce a primeira instituição de assistência. E agora eu vou citar aqui várias normas e todas elas tinham algum conteúdo de seguridade. Então, a Constituição de 1891, quando o Brasil ainda era chamado Estados Unidos do Brasil, e depois várias leis que instituíam benefícios para trabalhadores de categorias específicas. Então, teve a Lei Eloy Chaves, depois tiveram uma série de
leis trabalhistas que desembocaram ali na CLT, que é de 43. Nesse meio tempo teve Constituição de 34, Constituição de 46, Constituição de 67, que se tem uma coisa que a gente ama no Brasil é mudar de Constituição. E aqui em 67 teve a criação do INPS, que é o antecessor do INSS. Antes havia vários IAPs, que eram os Institutos de Previdência, e eles foram unificados todos no INPS. Então tem cliente que chega no escritório até hoje com guia do INPS. E em 67 houve essa unificação. Em 71 foi regulamentado o seguro-desemprego e também houve a inclusão dos trabalhadores rurais no sistema de previdência e seguridade. Então esse é assim um voo a jato, tá? Pela história da seguridade no Brasil. A gente vai tratar aqui nessa aula principalmente da inspiração histórica e ideológica. Então, quais que foram elas? Aqui é só o conteúdo da aula, as influências do sistema de seguridade social brasileiro, o que é a seguridade social e um pouco do sistema de seguridade social na Constituição de 88. Antes da gente tratar de tudo isso, a gente precisa ter alguns conceitos introdutórios. O primeiro deles é a diferença entre a justiça formal e a justiça material. Então vamos dar um passo atrás, né? O que é justiça? E a gente podia passar não só uma aula inteira, como uma disciplina inteira só falando disso, e a gente não ia chegar a uma conclusão. Quem gosta desse tema, gosta de filosofia, eu recomendo um livro do Sandel. Michael Sandel, é bem famosinho, chama Justiça, o que é fazer o que é certo. O que é fazer a coisa certa, desculpa. Nesse livro ele trata de vários casos difíceis e tenta entender em cada um deles o que é justo. As primeiras páginas do livro já trazem um problema que é enfrentado várias vezes, foi enfrentado várias vezes ao longo da história. Então ele dá um exemplo de um furacão que atingiu a Flórida lá em 2004 e na falta ali de acesso aos bens e serviços, os preços ficaram totalmente exorbitantes, que é o que acontece também em qualquer situação de inflação. E daí ele pega e já diz assim de cara, é justo que os comerciantes cobrem esses preços exorbitantes por coisas que estão acabando? Então a primeira questão de justiça que ele perpassa é a questão do livre mercado, da mão e tal, da mão invisível do mercado, né, que todo mundo diz, se existe uma justiça ali na política de preço, se existe limite moral na economia e tudo mais. E por que eu estou falando tudo isso? Porque justiça é um conceito que o conteúdo vai depender em cada sociedade e em cada época. Não existe um só significado de justiça. Existem várias teorias da justiça que elas se montam desde lá, a Grécia Antiga. Justiça como felicidade, que é o conceito platônico. Justiça como verdade, é o conceito aristotélico. Justiça como razão divina, conceito de São Tomás de Aquino. Enfim, vocês me entenderam. Existem várias definições de justiça, ele é um conceito bem aberto. Uma das exceções da justiça é a justiça formal. Justiça formal é dar a cada um o que é dele. O que é seu.
ou mais especificamente, o que a lei lhe atribui. Então, se eu tenho um determinado status jurídico, eu, Letícia, sou hoje no Brasil um sujeito de direito. Eu tenho direito ao voto, tenho direito à propriedade. Se outra pessoa tem o mesmo status que eu nesse sistema, ela tem as mesmas características, ela tem que ser tratada da mesma forma. Então, isso parece meio óbvio, mas se você pega uma sociedade mais antiga, pega Atenas. Atenas era uma sociedade dividida em castas. Então tinha ali os cidadãos, desculpa, que eram os homens proprietários, as mulheres, os periecos, que eram os comerciantes, e os escravos. Cada um deles, dentro do seu estamento, tinha igualdade formal, mas, como eu disse, dentro do seu estamento. Essa que é a justiça formal. E essa noção de justiça formal, por mais que a gente tenha posto elas aqui em contraposição, que eu vou explicar daqui a pouco o que é a justiça material e tudo mais, ela ainda é muito importante. E, na verdade, não existe propriamente uma divergência, né? uma contraposição, uma dicotomia. Existe uma complementação. Ela ainda é muito importante, vamos supor a seguinte situação. Eu cometi um crime. Vamos supor, eu fiz lá uma denunciação caluniosa, né? Que é quando você denuncia alguém sabendo que a pessoa é inocente e que aquele fato que você está ali imputando é falso. Eu tenho que ter a minha subsunção à lei, ou seja, eu tenho que estar ali enquadrada da mesma forma que outras pessoas. Então, da mesma forma que João, que Pedro, que Paulo. E eu tenho que responder ao processo. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem muito jeitinho. Ah, fulano é amigo do delegado, é amigo do promotor. E, no fim das contas, o processo penal muitas vezes acaba sendo uma indústria de injustiça, porque se você tem dinheiro, você paga uma boa defesa, você entra ali nas escusantes ali do cumprimento de pena, e você dificilmente cumpre a pena máxima. Se você é pobre, daí boa sorte, você vai ficar mais tempo preso, suas condições de prisão vão ser piores. Então a gente sabe hoje em dia que tem esse problemão de desigualdade no processo penal, mas muito em tese, todos seríamos iguais perante a lei. Então, a justiça formal, ela não está superada, ela é ainda um dos pilares do Estado de Direito. Mas as pessoas foram vendo ao longo da história que só ela não era o bastante. Então, o argumento que a gente ouve por aí até hoje é o argumento meritocrático, que ainda está ligado com essa ideia da igualdade formal. Todos nós, em tese, temos as mesmas condições no seguinte sentido: a gente tem o direito à vida, a gente tem o direito à educação. Então, como que tem gente que prospera e tem gente que fica em condição de vulnerabilidade, né? Então, lógico que essa pessoa aqui, ela é uma pessoa pior, ela é uma pessoa que não merece. São coisas que a gente ouve até hoje. Como que tem gente que sai lá da favela e fica milionário, né? Se tem uma pessoa que conseguiu fazer isso, é claro que todo mundo consegue. Só que não. Só que a gente sabe que as condições existenciais, que vários fatores existenciais influenciam na trajetória individual. Vamos pegar o caso clássico da escravidão no Brasil. Com a Lei Áurea, foi quando os escravos adquiriram o status de sujeito. Antes eles tinham status jurídico de propriedade. Então eles pararam de ser coisa e começaram a ser cidadãos.
Só que até hoje, ou seja, 2023, as pessoas negras e pardas ainda têm uma condição social que normalmente é inferior. Porque não houve... Ops, vou voltar aqui. Vários slides. Dei spoiler. Porque não houve políticas públicas destinadas à sua inclusão lá atrás. Então, o Brasil tirou os negros e escravos, os negros da condição de escravo e deixou eles na condição de miseráveis. Você pega qualquer estatística de renda média, os negros e pardos ainda recebem menos no nosso país. Tudo isso para dizer, o que é justiça material? Não é dar a cada um o que é seu, é tratar os desiguais na medida ou na medida exata das suas desigualdades. Então você permite que exista uma coisa que a gente chama no direito de discriminação positiva, que é uma discriminação no sentido que vai ser uma desigualdade em relação a alguns grupos para elevar outros grupos. Você permite que existam políticas direcionadas e desiguais, no sentido próprio da palavra. Há camadas da população que enfrentam algum tipo de dificuldade por quanto tempo for necessário para que essas pessoas tenham acesso ao real direito delas. Então tem... eu vou até apagar aqui. Tem uma chargezinha que ilustra muito bem qual que é a diferença de justiça formal e justiça material. Eu até queria trazer ela aqui, mas ela tem direito autoral, então eu vou dar uma copiada nela aqui de uma maneira meio porca, vocês me desculpem. Mas a justiça formal e a justiça material. Então a justiça formal, aqui tem um muro, aqui tem um jogo de futebol, que a molecada quer ver, e aqui tem 3 piás, um bem alto, um meio alto e um bem baixinho. E isso aqui é justiça formal. Só quem vai conseguir ver vai ser esse cara aqui. A justiça material tem o mesmo muro, tem a mesma partida de futebol ali rolando. E você vai dar a cada um aquilo que ele precisa para poder ter acesso. Então, ao que já não precisava nada, nada. Ao que precisava de um pouco ali de elevação, um pequeno step ali, e ao menorzinho, um grande step, para que todos tenham acesso. Ok. Esse conceito que eu mencionei de justiça, de tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, é lá de Aristóteles. Quando que ele voltou à moda? Vamos dizer assim, quando foi que as pessoas entenderam, depois lá da Revolução Francesa, que fez todo esse trabalho de igualar todo mundo, de dar a todo mundo a justiça formal, a igualdade formal, dar a todos o status de cidadão, né, mesmo quem não era da nobreza. Quando que o pessoal disse que só a justiça do ponto de vista formal não era mais suficiente, que era necessário não só dar direitos de primeira geração, que a gente chama, e que são direitos de primeira geração, são principalmente as liberdades individuais, propriedade, igualdade. Quando que a gente parou de achar que isso era suficiente e começou a pensar no Estado como garantidor de prestações. Então ele não só vai garantir que eu tenha igualdade jurídica em relação aos meus semelhantes, mas ele vai me oferecer coisas. Educação, política de emprego, política de habitação, que são os direitos que a gente chama de segunda geração. E a resposta é que tudo isso começou a ser entendido como papel do Estado ali, principalmente a partir da crise de 29 nos Estados Unidos.
Depois da Primeira Guerra, teve o boom econômico e depois teve a crise. Muita gente perdeu tudo, gente que se matou no dia que quebrou a bolsa. Foi um momento muito delicado do ponto de vista econômico. E o Roosevelt, que era o presidente da época, adotou, para combater a crise, políticas de proteção e intervenção. Anos depois, um economista chamado William Beveridge publicou um relatório, ou seja, eles estavam ali no meio da Segunda Guerra Mundial, dizendo que o Estado tinha que ser o garantidor de uma vida digna. E essa ideia passou a ser chamada pelos estudiosos de welfare state, estado de bem-estar social. O Beveridge disse que existiam 5 gigantes que impediam a reconstrução do país. E esses gigantes só iam ser combatidos de verdade com a intervenção estatal. Então, primeiro era o want, né, querer, mas o pessoal associa mais aos desejos materiais não atendidos, a ignorância, a miséria, o ócio e a doença. E aí, para cada um desses gigantes que ele chamou, ele disse que o Estado tinha que agir com alguma solução. Então, contra a privação material absoluta, solução renda. Contra a ignorância, solução educação. Miséria, do ponto de vista de não ter onde habitar, né? Na verdade é uma outra palavra no inglês, habitação. Ócio, emprego, doença, saúde. Então, todos esses deveriam ser providos pelo Estado. E veja como é parecido esse manifesto do Beveridge com o artigo 6º da nossa Constituição. A gente não tem lá a renda básica, a gente tem uma lei depois de 2004, inclusive, que institui um programa de renda básica que até hoje não foi tirado do papel, mas a gente tem o BPC, ou LOAS, que é um benefício da assistência de renda mínima, de um salário mínimo, para que as pessoas não pereçam. E outras, né, outras políticas ali de redistribuição de renda. A gente tem o direito à educação, no artigo 6º. A gente tem o direito ao emprego, a gente tem o direito à saúde e a gente tem o direito à moradia. Então, esses 4 aqui, todos eles estão no 6º. Outra grande influência. Declaração dos Direitos Humanos, de 66. Ela surgiu também depois do final ali da Segunda Guerra, que terminou lá em 45. Segunda Guerra de 39 e 45. Nesse boom, nesse advento que teve de tratados de direitos humanos. Então, diante de tudo que aconteceu na guerra, de todas as violações aos direitos humanos, a ONU e outras entidades internacionais, o OIT, que é a Organização do Trabalho, passou a formular esses tratados e solicitar que os países que integram essas entidades, essas organizações supranacionais, que assinassem. E o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa declaração prevê como direito humano a segurança social. No artigo 25, a declaração põe lá: toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar a si e a sua família a saúde e bem-estar. Esse conceito a gente chama de mínimo existencial. Então, é o mínimo que a pessoa tem que ter
para existir de forma digna numa sociedade. Em tese, o salário mínimo é para suprir não só as despesas ali imediatas de alimentação, mas também lazer e garantir ali o mínimo essencial às pessoas. O que ele não consegue fazer, né? Ninguém consegue viver muito bem com R$ 1.300. E aqui ele também lista vários riscos que têm que ser cobertos. Então, desemprego, doença, invalidez, que é a incapacidade total para qualquer trabalho, viuvez, velhice, que hoje em dia a gente fala mais em idade avançada, ou perda de meios de subsistência. Então veja que a Declaração Universal dos Direitos Humanos obriga todos os signatários a terem uma cobertura relativamente ampla. Chegamos finalmente à nossa Constituição atual. Como a gente falou no começo da aula, ela não é fruto só de fatos históricos externos, como também fatos internos, fatos que aconteceram aqui no Brasil. Então, com certeza você sabe que de 64 a 85, a gente teve aqui no Brasil a ditadura militar. Hoje em dia, principalmente, tem havido pessoas que negam que houve privação de direitos, violação de direitos na ditadura militar. Mas você pega até os atos oficiais, então pega ali, se você tem dúvida, né, pega ali o AI-5. São atos oficiais, atos publicados no Diário Oficial, e ele diz expressamente que as autoridades poderiam suspender direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos. Eles podiam cassar mandatos eletivos, podiam aplicar medidas de segurança, que incluíam liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares e domicílio determinado. Então não tem como dizer que não houve violação de direitos humanos, porque está documentado até na história oficial. Além de ter vários testemunhos, né? As pessoas que foram torturadas na ditadura ainda estão, várias delas, vivas. Então, não tem como dizer que não houve afronta aos direitos humanos, porque censura é violação de direitos humanos, suspensão de direitos políticos é violação a direitos humanos, cassação de mandato. Então, você é eleito democraticamente. Mas daí o governo vai lá e diz que você não pode assumir. Tudo isso é violação a direitos humanos. E Ulisses Guimarães e os outros deputados que fizeram parte da Assembleia Constituinte, inspirados por todo esse contexto, tanto o contexto doméstico quanto o contexto internacional, fizeram uma Constituição gigantesca. Então, se tem uma virtude da nossa Constituição, são as intenções. Quem fez a Constituição, dá para falar várias coisas da Constituição, que ela é muito extensa, que ela é muito engessada, que ela é pouco engessada, né? Tem mais de 110 emendas constitucionais. Mas tem uma coisa que não dá para falar, é que os constituintes não eram bem intencionados. Então não significa que hoje a gente tenha o mínimo de direitos que está ali estipulado. Também não significa que a gente não tenha problemas sistêmicos. Mas a Constituição ela é o parâmetro de toda a nossa ordem jurídica. Então tem a hierarquia das normas. A Constituição está no topo. E tem muitas virtudes na Constituição. Ela tenta ser esse parâmetro para todo o resto da pirâmide, e ela tenta estipular vários direitos. Ela é uma Constituição muito garantista. Mas tem seus problemas, né? Então, um dos problemas, como eu disse, é que ela é muito extensa, e no texto existem artigos que eles, apesar de estarem na Constituição, eles não têm natureza de norma constitucional.
porque ele não trata de um assunto que tem que ser tratado na Constituição. Então, o inciso mais icônico disso é esse daqui, que fala que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será de responsabilidade federal. É uma Constituição assim muito minuciosa, vamos botar assim. E o que mudou na Seguridade a partir da Constituição de 88? Ampliação da cobertura, ampliação dos benefícios, ampliação dos serviços, ampliação de quem está coberto, políticas para os trabalhadores rurais. Na Constituição foram inclusas várias facilitações. Sem elas, a gente até hoje não ia conseguir aposentar muito trabalhador que começa a vida no meio rural ou passa a vida inteira no meio rural. Assistência social como política pública desvinculada de contribuição e o SUS. Essas foram as principais mudanças e foram mudanças muito importantes. A gente tem como objetivos da República do Brasil. Então, antes da gente ir lá no artigo 194, que fala da Seguridade, a gente vai ler o artigo 3º aqui, lá no comecinho, que fala dos objetivos. Quais que são eles? Construir uma sociedade livre, justa, solidária. Pula para o 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar a pobreza, erradicar a marginalização. Que bom que a gente está conseguindo muito bem fazer isso, né? Sendo irônica. Não é assim, reduzir a pobreza, reduzir a marginalização. É erradicar e reduzir as desigualdades sociais regionais. 4. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esses objetivos, o que é um objetivo, né? O objetivo é uma meta a partir da qual todas as ações são organizadas. Se não todas as ações, a maioria das ações são organizadas. E esses objetivos não são só do poder público, mas da República como um todo. Então, todos nós devíamos ter como objetivo, e também as instituições tinham que ter todos como objetivo, em alguma medida, efetivar isso daqui. Hoje em dia, a gente tem visto que qualquer tentativa um pouquinho mais garantista, ela é tida como comunismo. Hoje em dia, o comunismo é um termo guarda-chuva que tem gente que usa para falar de qualquer coisa que não gosta, assim, né, basicamente. Mas existem na própria Constituição, além disso aqui, né, solidariedade, erradicação de pobreza e marginalização, redução da desigualdade social, bem-estar de todos. Além disso daqui que tem, existem vários mecanismos de relativização da propriedade privada. Um deles é a função social da propriedade, que diz que se a propriedade infringe a finalidade dela, por exemplo, ela infringe uma norma ambiental, ela pode ser expropriada mediante indenização. Então, o proprietário, ele viola a lei, ele é indenizado, ele é pago pela propriedade dele, e mesmo assim tem gente que é contra, que ainda fala que é comunismo. Então, para quem tem uma visão humanitária, tem sido bem difícil dialogar mesmo com as pessoas, mas a gente está num estado que elenca esses objetivos, né? Isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Finalmente, o que é Seguridade Social segundo a Constituição? A Constituição diz uma coisa, a lei infraconstitucional
a lei abaixo, né, uma lei federal aqui, que é a lei de custeio, diz exatamente a mesma coisa. É um conceito baseado no conteúdo material. Ela diz que Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, aqui a gente tem, ao mesmo tempo que isso aqui a gente já sabia, né? Tem um aspecto muito importante, que é um conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade. Então, da onde que eu tirei agora há pouco que a seguridade não é só um papel do poder público, mas também das pessoas da sociedade civil? Daqui. O objetivo não só da erradicação da pobreza, como os outros, ele tem que ser compartilhado também pelos particulares. Então, esse conceito que a gente viu é um dos conceitos possíveis de seguridade a partir do conteúdo concreto, que é o conceito da Constituição e da legislação. Se você vai ver os autores que estudam isso, eles dão outros conceitos. Então, o Ibrahim, que nas versões mais recentes publicou com o Kerley e a Melissa, que são todos previdenciaristas, ele diz que a seguridade social é uma expressão meio ruim, porque, na verdade, você não está pensando só num sistema ligado a seguro, né? O que é o seguro? Ele está mais ligado à previdência social. É um sistema ou um contrato de cobertura de risco mediante contribuição. Então, você paga um preço e tem em troca uma cobertura, como é até o caso ali do seguro de carro. Para eles, a ideia melhor teria sido traduzida em segurança social, que seria uma questão mais ampla, uma cobertura mais ampla de proteção. E mais esses dois conceitos, que são do Érico Santos, cujo livro está disponível para vocês lá na Pearson. Seguridade como política pública é ver a seguridade a partir de uma natureza política, natureza de política pública, que tem como objetivo a construção de uma sociedade solidária. E seguridade como direito subjetivo. É o direito que a gente tem, enquanto cidadão, de ter acesso aos serviços e benefícios, desde que a gente cumpra os requisitos da lei. Aqui um resumo de tudo isso. Um conceito também resumido. Seguridade social é uma proteção aos membros da sociedade contra uma situação de fragilidade cuja abrangência será dada por essa mesma sociedade. Esse é o conceito que eu criei. No Brasil, assume a forma de previdência, saúde e assistência, compreendendo cobertura de risco como desemprego, incapacidade, maternidade, reclusão, óbito, saúde universal a todos e, no caso da assistência, auxílios e isenções em caso de pobreza. Pode ser operacionalizada por setores da sociedade civil ou pelo Estado, mas, quanto a este último, tem o papel de obrigação por parte do poder público e é um direito do cidadão
que se enquadrar nas previsões. Então, existe no artigo 227 da Constituição também um dever geral da sociedade de proteger a criança e o adolescente. Eu entendo, pessoalmente, uma opinião bem minha, que também existe um dever da sociedade como um todo de participar das ações da Seguridade Social, seja através do financiamento, através de tributos ou através de ações mesmo. Aqui são os braços da Seguridade, que a gente está careca de saber. E, por fim, os princípios constitucionais da Seguridade Social. Antes, o que é um princípio? É, para a gente do direito, um conceito. Estou escrevendo aqui a mesma coisa. O que é um princípio? Você pega uma regra qualquer. Vou pegar aqui uma regra aleatória. CLT, artigo 29, parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Você tem lá a sua carteira de trabalho. O empregador não pode anotar ali uma suspensão, uma advertência, uma justa causa. Essa norma, ou ela se aplica a você, ou ela não se aplica a você. Se você for empregado, ela vai se aplicar a você, ou se você não for empregado, ela não vai se aplicar a você. Então, é o que a gente chama de tudo ou nada. É que nem tá grávida. Ou você tá ou você não tá. O princípio, por outro lado, ele é uma norma de maximização. A gente tenta ao máximo sempre dar o conteúdo e efetividade a qualquer um que seja enquadrado ali como princípio. Se tem uma situação de conflito, você não vai excluir um princípio totalmente ali e tirar o outro, você vai tentar equalizar. Então, sempre que você lê alguma decisão de tribunal, alguma notícia e vir essa palavra princípio, ela tem todo esse significado. E também ela é um parâmetro de interpretação. Se tem alguma norma que é ambígua, e o tempo todo a gente lida com isso, qualquer um que lide com texto vai lidar com interpretação, você interpreta a partir de princípios. E quais são esses princípios? Universalidade da cobertura tem a ver com a amplitude dos serviços, eles devem ser amplos, cobrir diversas necessidades. Universalidade do atendimento, você atender o maior número possível de pessoas. E no caso da saúde, é literalmente universal. Todas as pessoas podem ter acesso. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Esse princípio tem a ver com o que a gente viu lá da parte histórica. Antes, era principalmente os segurados, trabalhadores, empregados, que acessavam a Previdência e a Seguridade. A Constituição trouxe mecanismos de facilitação aos benefícios para os trabalhadores rurais, porque sem eles, sem esses mecanismos, o pessoal não ia se aposentar. Qualquer um que tenha morado na roça ou que tenha parente na roça sabe que lá a realidade é bem diferente, que é tudo muito mais informal. Então, você ter ali esses mecanismos de desigualdade mesmo em relação aos trabalhadores urbanos é para proteger essa população. Então, fazendo aqui um ligeiro parênteses, até hoje eu pego e meus colegas pegam gente para aposentar que veio da roça com base nesses direitos especiais. Então, vira e meia a gente pega documento da década de 70 para comprovar que a pessoa morou lá na roça e contar na aposentadoria.
vai desde certidão de batismo, histórico, escolar, escola rural, nota fiscal de produtor. Eu até separei uns aqui. Obviamente eu mudei aqui, tirei os dados, né, dos clientes, mas às vezes a gente consegue tempo de contribuição com base nos documentos assim. O jeito que chega não é o melhor, né? É uma digitalização que por algum motivo está aqui invertido, branco com preto, mas é uma certidão de casamento aqui. E aqui diz que a pessoa era lavradora, lá em 70. E com isso a gente vai começando a contar a história. Então, aqui outro caso, uma nota rural aqui, no cliente que plantava café. E até lembrança de batismo. Você vai lá, daí vê essa igreja que ficava lá no meio de uma área rural e você vai contando as histórias das pessoas. Então tá, volta para aula. Seletividade na prestação dos serviços e benefícios. Seletividade tem a ver principalmente na parte da elaboração de políticas públicas. Porque você tem que escolher, você tem que ser seletivo e ver qual pauta que é mais urgente e que política que vai gerar o maior bem-estar com o menor custo. Daqui a gente sempre ouviu falar que o cobertor é curto. É no sentido que, se você tampa o pé, você descobre a cabeça e vice-versa, porque tudo isso é feito com recursos públicos e eles têm que ser adequadamente alocados. Distributividade. Seleção nas demandas e nos usuários que serão atendidos. Irredutibilidade dos benefícios. Os benefícios têm que ser reajustados e eles são todo começo de ano. Se é pelo salário mínimo, o benefício vai ser reajustado para o novo salário mínimo. Se não, todo começo de ano o INSS divulga uma tabela de reajuste. Não é sempre que ela repõe a inflação, então, muitas vezes, esse princípio aqui é desrespeitado. Equidade na forma de participação no custeio. Então, a base para financiamento das políticas de seguridade, ela tem que ser diversa, e ela é. Inclusive, uma curiosidade até engraçada, é que tem uma parte dos concursos de prognóstico que vai para a Seguridade Social. O que são concursos de prognóstico? Mega Sena, Quina. Então, quando você faz uma fezinha lá, você está contribuindo ali para a Seguridade. Desculpe, eu falei, acabei falando aqui dos dois, né? Então, equidade na forma de participação do custeio, no sentido que todos têm que participar, ou o maior número de pessoas. E diversidade, que a base tem que ser ampla. E caráter democrático e descentralizado da administração tem a ver com a organização interna ali das instituições. Então, tem muitas instituições ali que têm camadas de classistas, né? Então, pessoas de algumas camadas da sociedade que compõem ali, como é o caso do Conselho de Recursos, que é um dos órgãos ali do Ministério da Economia. E resumo, fim. Agradeço você que teve paciência de estar aqui comigo e aprender sobre seguridade. Esse assunto é muito importante porque muita gente não tem noção de como funciona, não sabe nem o que é seguridade e é uma coisa que vocês vão trabalhar diretamente todos os dias. Agradeço mais uma vez. Fiquem com Deus. Essa foi a aula Sistema de Seguridade Social Brasileiro. Não se esqueça de ver o texto e os slides que eu preparei com muito carinho. O texto nas nossas aulas sempre vai ter um conteúdo um pouquinho diferente. Por exemplo, no caso dessa aula, eu coloquei todos os dispositivos constitucionais e legais que a gente mencionou e mais alguns. E é com base principalmente nesse texto que você vai responder o questionário, então não deixe de ler.
E se você quiser saber mais sobre direito e previdência, me siga no Instagram, @LeticiaRomeiroADV.